Hoje é o domingo da ressurreição. E olha só, irmãos, quero convidar você a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. 1 aos Coríntios, no capítulo 15. Nós vamos começar lendo do verso 1 ao 12. Você pode deixar a sua Bíblia aberta aí. Nós vamos ler mais alguns versículos desse capítulo. E nós vamos conversar um pouco, então, sobre a importância da doutrina da ressurreição para as nossas vidas. Hoje é o domingo da ressurreição. E qual é a importância da doutrina da ressurreição? Porque nós, como bons batistas, amém, irmãos? Somos bons batistas ou não? Tem uns que estão fazendo assim, mais ou menos, né? Nós, como bons batistas, às vezes colocamos a nossa ênfase na cruz, na obra da cruz, e nós às vezes esquecemos da importância da doutrina da ressurreição para a salvação. Nós não compreendemos às vezes direito como é absolutamente fundamental a convicção firmada em nós da fé na ressurreição, porque se Jesus não ressuscitou, vã é a nossa fé. Vã é a nossa fé, né? Então nós queremos conversar um pouquinho sobre isso, porque nós estamos celebrando a morte, a cruz de Jesus, e nós estamos celebrando a ressurreição, a vitória do Senhor. 1 aos Coríntios 15, do verso 1 ao 12. Irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele, olha como é sério esse verso 2, preste atenção na seriedade disso aqui. Por meio dele, deste evangelho que eu anunciei, o apóstolo Paulo diz, e que vocês receberam, por meio dele, vocês também são salvos, se, tem um condicional aqui, olha a seriedade disso, se retiverem a palavra, assim tal como a preguei a vocês. Porque se vocês mudarem o evangelho que eu, como apóstolo escolhido e inspirado, entreguei a vocês, se vocês mudarem isso, vocês vão ter crido em vão. E esse evangelho adulterado não vai salvar vocês. Olha como é sério. Se retiverem a palavra assim, tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, ele vai falar qual é o evangelho que ele entregou. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele morreu. Ele não desmaiou, não erraram a tumba, ele morreu. Jesus morreu de fato pelos nossos pecados. Segundo o que, irmão? Segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos 12, Cefas é Pedro, é o nome aramaico de Pedro, né? E apareceu a Cefas, e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem, alguns descansaram, alguns morreram. Verso 7, depois foi visto por Tiago, e mais tarde por todos os apóstolos. É isso que nós pregamos, é isso que nós ensinamos, foi isso que nós entregamos para vocês, diz o apóstolo Paulo. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Ele foi visto lá na estrada de Damasco, lembra? Quando Paulo teve um encontro com Jesus ressurreto, vivo, na estrada de Damasco, né? Porque, verso 9, porque eu sou o menor dos apóstolos, e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vazia, não se tornou inútil, não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim, o quê? Pregamos e assim vocês creram. E esse evangelho, essa fé, salva vocês se vocês permanecerem nisso que nós
ensinamos para vocês, porque se começar a adulterar, a fé foi vã. E não vai salvar. Olha que coisa séria. Esse é o argumento de Paulo. Vamos ler juntos o verso 12? Vamos ler juntos? Ora, se o que se prega, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos, então nós entregamos, vocês receberam, vocês creram neste evangelho da morte na cruz, segundo as Escrituras, do sepultamento e da ressurreição, segundo as Escrituras, com o testemunho, todo o testemunho apostólico, testificando, nós entregamos isso para vocês. Como é que alguns de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos? A ressurreição de Jesus. Qual é a importância dessa doutrina para a igreja e para as nossas vidas? Porque a igreja de Corinto estava vacilando, começando a vacilar no fundamento da doutrina da ressurreição. Queridos irmãos, a ressurreição de Jesus não foi simplesmente um retorno de Jesus da morte. Anote isso. A ressurreição de Jesus não foi simplesmente um retorno de Jesus da morte, mas foi a vitória de Jesus sobre a morte. Jesus venceu a morte, ele não apenas retornou da morte. Lázaro retornou da morte e voltou a morrer. O filho da viúva de Naim, ele voltou da morte, Jesus o ressuscitou, mas ele voltou a morrer. Jesus não apenas retorna da morte, Jesus vence a morte. Ele é considerado as primícias, aqui no capítulo 15, verso 20, olha o que diz o verso, Paulo explicando para a igreja. Mas de fato, vocês que estão dizendo que Cristo não ressuscitou, Paulo diz assim, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele o que, irmãos? As primícias dos que dormem. Quando Jesus ressuscitou, ele tornou-se as primícias, o primeiro exemplar de um novo tipo de vida humana. Uma vida na qual o corpo foi aperfeiçoado e não está mais sujeito à fraqueza e à morte, e é capaz de viver eternamente. Então, Jesus, na sua ressurreição, ele se torna o primeiro exemplo, o primeiro fruto agora de um novo patamar de vida, um novo tipo de vida, a vida ressurreta. Onde não há mais morte porque ele não pode mais morrer. Jesus não voltou a morrer. Jesus ascendeu ao céu depois da morte. E ele foi entronizado. É o estado de exaltação. E ele voltará. E ele voltará, e quando ele voltar, nós vamos ressuscitar com ele. Esse é o evangelho. E haverá o julgamento final. E aí, nós, agora num corpo ressurreto, vamos finalmente entrar no novo céu e na nova terra, onde não há mais morte, e onde existe a vida incorruptível, a vida eterna. Nós precisamos ficar firmes nessa doutrina da ressurreição, porque o exemplo da igreja de Corinto é que eles passaram a dar pouca importância ou estavam se desviando desse ensino. E isso é extremamente sério, diz o apóstolo Paulo, e nós vamos ver por quê. O que estava acontecendo aqui na igreja de Corinto, para a gente entender, irmãos, um pouquinho esse desvio aqui, que alguns estavam começando a andar nesse desvio, sair do caminho e ir para um desvio. Caminho do evangelho indo para um desvio. O que estava acontecendo? Os cristãos de Corinto eram gregos, a maioria deles eram gente de cultura grega. Se você pegar um mapa na sua Bíblia, você vai ver que a cidade de Corinto ficava do ladinho da cidade de Atenas. Atenas e Corinto estavam pertinho uma da outra. Cultura grega. E o que os gregos acreditavam? A filosofia grega, no que eles acreditavam? Eles acreditavam na imortalidade da alma e na inferioridade da matéria. Ou seja, os gregos, os filósofos gregos, a elite grega,
Eles acreditavam que a alma era imortal, a alma era pura, boa e imortal, ela tinha que ser salva, e que a matéria é inferior, a matéria é má. Ou seja, por exemplo, Platão, um dos maiores filósofos gregos, ele dizia que o corpo é a prisão da alma. Então, o que era salvação para um grego? Era a alma se libertar do quê? Do corpo, da matéria. Essa era a salvação para um grego. E para o cristão? Aí vem Paulo dizendo que é justamente o contrário. Que a salvação é a alma ressuscitar, se unir ao corpo e o corpo ressuscitar. E a salvação é a alma junto com o corpo eternamente. E para o grego era o contrário. Porque para os gregos a matéria era má, então o corpo, a salvação é a alma se libertar do corpo, né? E aí está ali o evangelho, aí estão os crentes agora em Corinto, que é uma cidade de cultura grega, eles receberam o evangelho, mas aí alguns deles começam a fazer uma mistura de Jesus com Platão. Irmãos, cuidado com as misturas. Quando a gente começa a misturar Jesus com outras coisas, e eles começam a misturar Jesus com Platão. E aí o que vira assim a teologia da salvação dessas algumas pessoas da igreja de Corinto, né? Que a salvação é o estado intermediário. Vocês lembram quando o apóstolo Paulo esteve em Atenas? Lá no livro de Atos diz que ele pregou o evangelho em Atenas, que ficava do ladinho de Corinto. Quando ele falou da ressurreição, vamos abrir em Atos 17, 32. Olha, isso aqui é importante, para você entender o contexto. Atos 17, 32. Vai aparecer aí. Olha só, o apóstolo Paulo está pregando para os filósofos de Atenas. Olha a cultura deles. Quando Paulo falou da ressurreição, quando os filósofos ouviram falar da ressurreição de mortos, o que eles fizeram? O que eles fizeram, irmãos? Zombaram, eles começaram a rir de Paulo. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns zombaram e outros disseram: a respeito disso ouviremos você outra ocasião. Eles rejeitam Paulo quando Paulo começa a falar de ressurreição, porque para eles era um absurdo essa coisa de ressurreição, porque eles acreditavam mesmo que a alma tem que sair da matéria e tem que ficar lá com não sei aonde a alma, e isso é a salvação, evoluindo lá e se purificando a alma. E aí os cristãos de Corinto começam a querer agradar gregos e troianos, né? Irmãos, é perigoso quando a igreja quer começar a agradar gregos e troianos. E na tentativa de agradar a cultura, a igreja começa a modificar o evangelho e essências do evangelho, para ver se a gente alcança esses gregos. Vamos fazer o seguinte, aí por insensatez, Paulo fala aqui que era insensatez deles e autoengano, eles começaram a dizer o seguinte: olha, sabe o que é a salvação? A salvação é o estado intermediário. E essa começou a virar a doutrina de salvação dessas pessoas dentro da igreja de Corinto. Como assim? A salvação se completa no estado intermediário. É tipo assim, o ladrão na cruz. Lembra do ladrão na cruz? O que Jesus falou para o ladrão na cruz? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Certo? Isso é a salvação. Não precisa de ressurreição. A doutrina da ressurreição, o pessoal começa a falar, só complica as coisas. Não precisa de ressurreição. Essa coisa de ressurreição dos mortos não é assim, porque a salvação, o que é? É morrer e ir para o céu. Como muita gente pensa que a salvação se resume a isso até hoje. Morrer, se salvar é a gente morrer e ir para o céu. Porque eu estou justificado em Cristo, eu morro e vou para o céu. Mas morrer e ir para o céu não completa a salvação. Isso é um estágio da salvação. É o estágio intermediário. Então, quando eu morrer, a minha alma vai deixar meu corpo.
e eu estarei com o Senhor. Essa é a promessa da palavra. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Mas esse não é o fim da história. Aí o apóstolo Paulo vai dizer assim: é tão importante que aqueles que morrem em Cristo, eles estão com o Senhor numa bem-aventurança, no paraíso, tá legal, tá jóia lá, amém, irmãos? Mas não é o fim. Vai ter a volta de Jesus, vai ter a ressurreição, e aí nós vamos habitar num novo céu e numa nova terra, a minha alma num corpo ressurreto, num corpo espiritual. E aí o apóstolo Paulo vai corrigir esses irmãos. Eles diziam assim: não, essa doutrina só complica as coisas. Como será o corpo? Como é que vai ser o corpo? Imagina assim, os irmãos de Corinto diziam assim: mas peraí, Paulo, imagina um cara que morreu numa explosão. Explodiu o botijão de gás, ele explodiu, morreu. Ele nem tem mais corpo, né? Ele morreu numa explosão. Imagina os crentes lá na guerra, lá. Aí cai uma bomba em cima, pá! Ele não tem corpo, como é que vai ser o corpo do ressurreto? E o pessoal que já morreu há 100 anos, não tem mais nada? Como é que vai ser esse corpo? Eles começavam a complicar. E aí eles começaram a dizer assim: e outra, essa doutrina aí também não fecha, porque... E o pessoal que estiver vivo? Quando Jesus voltar, vai ter gente viva. E aí? Vai ressuscitar? Não, né? Que está vivo. Então como é que funciona? Isso aí não está batendo, Paulo. Aí eles falam: deixa fora essa doutrina. Os gregos estão certos, a alma vai estar com Jesus, amém, aleluia, isso basta. Aí Paulo fala assim: não, errado. A doutrina da ressurreição é séria, é fundamental para a nossa fé. Sem ela, tudo desmorona na nossa fé. E aí o apóstolo Paulo vai corrigir eles com firmeza aqui nesse capítulo. Paulo é firme com eles. Paulo é firme. Olha o que ele diz, capítulo 15, 33 e 34. Ele diz assim: não se engane, irmãos, as más companhias corrompem os bons costumes. Essa doutrina que está entrando na igreja aí, essa coisinha adulterada, vai corromper a igreja inteira. Isso é sério. Não se engane. Aí ele fala o que, verso 34? Voltem à sobriedade como convém e não pequem, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Eu digo isso para a vergonha de vocês. Ele é duro e tem que corrigir essa falha. E aí o apóstolo Paulo, então, ele vai dizer como é importante essa doutrina da ressurreição, e ele vai dar várias implicações teológicas se a gente deixar de crer na doutrina da ressurreição do corpo, tanto a de Cristo quanto a nossa ressurreição. As várias implicações. Primeiro, a segurança da nossa salvação fica ameaçada se a gente deixar de crer na doutrina da ressurreição do corpo. Olha o que diz o verso 1 e 2, capítulo 15, verso 1 e 2. Irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele vocês também são salvos. Por meio deste evangelho vocês são salvos se... Sublinhe na sua Bíblia essa partícula condicional. Se retiverem a palavra tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Primeira implicação: vocês estão mexendo num ponto fundamental do Evangelho. Eu entreguei um pacote para vocês, vocês não podem adulterar esse pacote. Não podem. Porque senão, vocês não vão ter segurança de salvação. Porque a salvação vem por eu crer no Evangelho inteiro. O que é o Evangelho inteiro? Cristo morreu, foi sepultado, ressuscitou, ascendeu aos céus, governa entronizado, porque Ele está sentado à direita do Pai hoje. E Ele voltará. E quando Ele voltar, nós vamos ressuscitar, o ressoar da última trombeta. Os que estiveram mortos vão ressuscitar, os que estiverem vivos serão transformados num abrir e piscar de olhos. E nós vamos ressuscitar, vamos estar com o Senhor no corpo físico, como o Senhor Jesus tem um corpo físico. E Ele julgará todos. Haverá o julgamento. E depois nós então entraremos num novo céu e numa nova terra. Essa é a mensagem do Evangelho.
deturpa isso e vocês podem perder a salvação, é o que ele está dizendo aqui. Então, a primeira implicação, a segurança de salvação, quando a gente deturpa esse pilar da nossa fé, fica ameaçada a nossa segurança de salvação. Segundo lugar, se Jesus não ressuscitou, olha o que Paulo diz aqui. Se Jesus não ressuscitou, a gente não pode confiar na Escritura. As Escrituras mentiram, porque eu lhes entreguei, o que diz Paulo? Verso 3, antes de tudo, eu entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo o que, irmãos? Segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Então, se ele não ressuscitou, se não há ressurreição e Jesus não ressuscitou, as Escrituras estavam erradas, nós não podemos confiar na Escritura. Porque se eu não posso confiar na Escritura num ponto, eu não posso confiar nela nas outras coisas também. Olha como é sério. Aí, a minha confiança em tudo que Deus revela começa a ficar abalada. Porque se eu não confio num ponto, porque as Escrituras, elas falaram da ressurreição, no terceiro dia. Jesus fala do sinal de Jonas. Eu vou dar para vocês o sinal de Jonas. Qual é o sinal de Jonas, irmãos? Que ficou no ventre do peixe e depois de 3 dias ele foi cuspido na praia. Ele saiu da morte, né? Jonas, do fundo do abismo. É o sinal de Jonas. Os salmos messiânicos falam que Deus não deixaria o seu servo, o seu filho, ver a corrupção da morte. Ele seria ressurreto. As Escrituras testificam, portanto, a implicação é que se Jesus não ressuscitou, as Escrituras não são confiáveis. Em terceiro lugar, se Jesus não ressuscitou, os apóstolos autorizados de Jesus mentiram. É o que ele vai falar aqui, do verso 5 ao verso 8. Os apóstolos mentiram, porque eles são testemunhas do quê? Da ressurreição. E Paulo fala assim, eu também. Então vocês estão dizendo que eu estou mentindo, porque eu também sou testemunha do quê? Que Jesus Cristo ressuscitou e vivo está. Ou seja, a gente não pode confiar nem no Antigo Testamento e não pode confiar no quê? No Novo. Se Jesus não ressuscitou. Então, a minha segurança de salvação fica ameaçada, porque eu estou deturpando o Evangelho, as Escrituras não são confiáveis, os apóstolos mentiram. E em quarto lugar, se não há ressurreição, e isso Paulo agora vai dizer é muito sério, Jesus também não ressuscitou. Olha só, se não há ressurreição, é o que o apóstolo Paulo diz, Jesus também não ressuscitou. Capítulo 15, verso 12 em diante. Olha o que ele diz aqui. Ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como é que alguns de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos? E se não há, vamos ler juntos o verso 13, irmãos. E se Cristo não ressuscitou, o verso 14, é vã a nossa pregação e é vã a fé que vocês têm. E nós somos tidos por mentirosos, porque nós estamos pregando uma mentira. Essa implicação é séria. Se não há ressurreição, Jesus também não ressuscitou. E a nossa fé, ela se torna vazia. Por quê? 2 razões. Primeira, porque se Jesus não ressuscitou, ele mentiu. Por isso a minha fé fica vazia. Isso é sério. Se não há ressurreição, a lógica do apóstolo Paulo é, se não há ressurreição, então Jesus também não ressuscitou. Se não há ressurreição para a gente, Jesus também não existe esse negócio que vocês estão falando aí. E se Jesus não ressuscitou, a nossa fé fica vazia. Sabe por quê? Porque Jesus mentiu. Porque muitas vezes ele profetizou o que, irmãos? Para os apóstolos, na vida dele. Ele profetizou a sua morte e a sua ressurreição. Eu não posso mais confiar em Jesus. Você já pensou? Eu não posso confiar em Jesus, porque ele mentiu. Ele disse, eu vou dar o sinal de Jonas. Uma geração adúltera e perversa pede um sinal, pois eu vou dar para eles o sinal de Jonas.
que ficou 3 dias no ventre do peixe, do mesmo modo eu vou para o ventre da morte e eu vou ressuscitar depois do 3º dia. Mas ele mentiu, é o argumento de Paulo. Em segundo lugar, se Jesus não ressuscitou, a nossa fé é vazia, é porque também nós permanecemos nos nossos pecados. Capítulo 15, verso 17. Vamos ler juntos? Capítulo 15, verso 17. E se Cristo, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda... Por que, irmãos, ainda permanecem nos seus pecados? Um teólogo chamado Wayne Grudem, ele diz assim: a ressurreição de Jesus foi a declaração de aprovação da parte de Deus da obra redentora de Cristo. Ressuscitando Jesus dentre os mortos, Deus Pai estava de fato dizendo que aprovava a obra de Jesus. A ressurreição comprova que não havia mais nenhuma pena a ser paga, nenhuma culpa ou motivo de punição. Tudo havia sido completamente pago e que Cristo não tinha mais nenhuma necessidade de permanecer morto. Então a ressurreição é a prova de que o sacrifício de Jesus foi aceito e deu certo. Deu para entender? A ressurreição é a comprovação disso. Que o sacrifício de Jesus satisfez plenamente a justiça de Deus, e porque então agora não tinha, tudo foi completamente pago, a morte não podia reter mais Jesus, não tinha nenhuma necessidade dele permanecer morto, porque tudo foi o quê? Pago. O salário do pecado é a morte. Se tudo foi pago, então agora não tem mais, a morte não tem mais poder. A ressurreição é a comprovação de que a obra redentora de Jesus na cruz foi plena, satisfatória. Eu posso ter segurança na cruz de Cristo. Como é que eu posso ter segurança? Porque ele ressuscitou. Se ele não ressuscitasse, como é que a gente ia ter segurança se ele não ressuscitasse? Mas eu sei agora que tudo foi pago e que a morte foi derrotada porque Jesus ressuscitou. Essa é a comprovação. Por isso que era muito importante ele dar esse testemunho e para todas aquelas pessoas. Em quinto lugar, se Jesus não ressuscitou, irmãos, ele não está reinando no céu hoje. Olha que coisa séria. É o argumento do apóstolo Paulo. Se Jesus não ressuscitou, se os mortos não ressuscitam, Jesus não ressuscitou, ele não ascendeu e ele não foi entronizado. Capítulo 15, verso 25. Vamos ler juntos aí? Capítulo 15, verso 25. Porque é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. E se ele não ressuscitou, Jesus não está sentado no trono junto do Pai. E aí não adianta a gente orar. Se ele não ressuscitou, o trono está vazio. Ele não está lá governando. Ele não recebeu toda a glória, poder e honra. E aí está tudo desgovernado. Nós estamos aqui inseguros, vivendo nesse mundo aqui, sem essa segurança de que o trono está ocupado pelo nosso Senhor. E que eu posso confiar que a vontade e os desejos dele se cumprirão na história. Eu posso confiar que a última palavra não é da morte, a última palavra será a palavra da vida. Por quê? Porque ele ressuscitou e ele está onde agora? Assentado no trono, e ele colocará todos os inimigos debaixo dos seus pés. Mas se ele não ressuscitou, olha a implicação, a gente não tem mais segurança nenhuma para viver aqui. A gente vai viver na base da sorte, da aleatoriedade, não mais da soberania de Deus. E em último lugar, que eu queria, tem muitas outras coisas que a gente poderia falar, mas é que se
Se não há ressurreição, se Jesus não ressuscitou e não há ressurreição, irmãos, então a morte venceu. É a palavra de Paulo. Se o que há é só o estado intermediário, como os gregos falavam, e aqui agora a igreja, fazendo esse namoro com os gregos, vai dizer assim, não, a salvação é o estado intermediário, onde a alma vai estar no paraíso a alma no céu, no paraíso com o Senhor. Mas se isso é a salvação, a morte venceu. Porque o que significa a morte? Morte, literalmente, a palavra significa separação. Existem dois tipos de morte. Lá em Adão. Adão pecou, desobedeceu, teve a morte espiritual. Afastamento, separação de Deus. A separação de Deus provocou a morte física. E depois da morte física pode vir a morte eterna. Mas Jesus vem e nos reconcilia de novo com Deus. Amém, irmãos? Nos reconcilia com Deus. Mas não para por aí. Ele também ressuscita agora o nosso corpo vai ressuscitar, porque morte é separação. A morte é o espírito, a minha alma separado do quê? Quando eu morro, por que eu morro? Por que eu morro, né? Porque uma hora o meu espírito vai se separar do quê? Do corpo. Isso é a morte física, que é consequência do pecado, diz Romanos. É consequência do pecado. Então, se não houver ressurreição, o meu espírito se conectando de novo a um corpo agora espiritual e glorificado, se não houver a ressurreição, a morte aconteceu o quê? Se ficar só no estado intermediário, a alma lá no paraíso, eu vou ser uma fumacinha eterna, né? Uma fumacinha na presença de Deus. A morte venceu. A morte não foi derrotada. Para a morte ser derrotada, tem que haver a ressurreição. Não basta só eu morri e fui para o céu. A minha alma está lá com Jesus no céu. Não, tem que ter a ressurreição. É o que diz Paulo, aqui, capítulo 15, verso 26. Olha o que ele diz. O último inimigo a ser destruído é quem? A morte. Que morte? A morte física, porque nós já estamos reconciliados com quem? A morte espiritual já foi resolvida. A reconciliação na cruz do Calvário, o perdão. A morte espiritual, mas ainda existe a morte física, que precisa ser vencida. E qual é o único jeito da morte física ser vencida? Através desse mistério e desse evento da ressurreição. É o que Paulo diz aqui, capítulo 15. Olha como é importante o verso 54. Capítulo 15, verso 54 e 55. Esse é o argumento dele. E quando este corpo, ele está falando agora, vai tocar a última trombeta, está explicando para os caras, falar assim, mas o pessoal que está vivo, é esquisito isso, Paulo, isso não funciona, vamos ficar com os gregos, amém? Aí Paulo está dizendo assim, não, vai tocar a última trombeta, é a explicação que Paulo está dando aqui, vai tocar a última trombeta, Jesus vai voltar, os mortos ressuscitarão, os que estiverem vivos serão o quê? Transformados num abrir e fechar, num piscar de olhos, serão transformados. E aí todos agora, num corpo espiritual, um corpo glorificado, estaremos unidos ao Senhor, na sua vinda. E aí ele diz assim, e quando este corpo corruptível, seja pela transformação, seja pela ressurreição, quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então, só então, depois da última trombeta, e quando isso acontecer, então se cumprirá a palavra que está escrita, e esse é um hino de vitória. Vamos falar juntos qual é esse hino de vitória? Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu
aguilhão, a morte foi destruída. Mas isso vai acontecer quando? Na ressurreição ou na transformação, quando o corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e imortalidade. Só então a morte foi vencida. Se não houver ressurreição, irmãos, a morte venceu. Jesus foi derrotado. Se não houver ressurreição. É sério. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim, igreja de Corinto e igreja de Itaberaba. Não brinquem com essas coisas. Não fiquem brincando de adulterar o evangelho. Fiquem firmes no que vocês receberam. Vocês estão entendendo agora porque Paulo começa a questionar a salvação e dizer assim, se vocês são salvos por este evangelho, se vocês guardarem isso até o fim. Porque vira um outro evangelho, sem ressurreição, o cristianismo vira uma outra coisa. O cristianismo fica parecido com a salvação de Platão. Uma alma lá em algum lugar, na presença de Deus, no nosso caso, cristão. E aí o apóstolo Paulo diz, não, e se fosse assim, Deus teria sido derrotado. A morte seria vitoriosa. Porque a morte só vai encontrar agora a solução final para a morte é a ressurreição. E aí, quando acontecer esse evento, lá no futuro, tragada foi a morte pela vitória. E aí, o evangelho venceu. E essa é a segurança. Diz o apóstolo Paulo no verso 57, graças a Deus. Eu acho isso aqui lindo. Eu queria encerrar a mensagem com esse louvor de Paulo. Aqui em verso 57, olha o que ele diz. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos dá, pela graça, Ele nos dá a vitória. Vitória sobre o quê? Vitória sobre a morte por meio de Jesus Cristo. Porque Jesus é a primícia, Ele ressuscitou. E eu tenho a garantia agora de que eu também vou ressuscitar. E a vitória será completa. E todos nós habitaremos, meus irmãos, num novo céu, numa nova terra, numa nova Jerusalém, onde não há lágrimas, onde o Senhor é tudo, onde a luz do Senhor nos ilumina, onde não existe mais a mortalidade, somos revestidos da incorruptibilidade e da imortalidade. Graças a Deus por Jesus Cristo. Amém, irmãos? Graças a Deus pelo domingo da ressurreição. Graças a Deus porque os apóstolos viram e eles deram a vida deles para você ouvir isso aqui hoje. Eles deram a vida deles, irmãos, para que você ouvisse essa mensagem hoje. Eles morreram por ela. Graças a Deus, porque através de tudo isso, Jesus Cristo nos dá a vitória completa. Em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Amém, irmãos? Quero chamar os irmãos do louvor para virem aqui. Nós estamos encerrando o nosso culto. E eu quero orar por você nessa manhã de ressurreição. Não sei você, quando eu estava estudando essa semana a doutrina da ressurreição, irmãos, eu quase caí da cadeira. Eu fiquei muito impressionado. Eu não pensei que era tão séria assim. E eu espero que hoje a mensagem traga paz para você e traga temor. Paz e temor. Alegria e temor no teu coração, como trouxe no meu. Que o evangelho é maravilhoso. Nós não podemos deturpar nada do evangelho. E graças a Deus, porque nós já temos a vitória plena.
na ressurreição de Jesus. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Fecha os teus olhos. Que você saia daqui hoje com paz, temor e gratidão no teu coração. Sem medo, irmão. Porque a vitória sobre o maior inimigo já é nossa pela fé. Só está aguardando a consumação na história. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos corrige. A Tua palavra, ela é maravilhosa, Senhor, ela se complementa. E obrigado porque não apenas a Tua palavra nos corrige, mas a Tua palavra nos consola. A Tua palavra, Senhor, ela nos dá essa mensagem de segurança maravilhosa que nós podemos ter no Teu Filho. O Teu Filho jamais mentiu, a Tua palavra jamais mentiu, os Teus apóstolos jamais mentiram. Tudo o que foi registrado aqui é verdadeiro, aleluia. Essa é a nossa segurança, Senhor. E a morte já foi vencida pelo Teu Filho. E sobre nós é só uma questão de tempo, conforme os tempos do Senhor. Mas nós já temos a segurança. Nós já temos a segurança que a morte em Cristo foi tragada pela vida, pela vitória. Obrigado, Senhor. Obrigado que essa certeza irrompa nos nossos corações e nos faça viver com a cara para fora, neste mundo, Senhor, sem medo, sabendo que o Senhor, porque ressuscitou, está sentado no trono e governa hoje, sobre todas as coisas, até sobre aquilo que a gente não entende. O Senhor é soberano. Que a gente possa sair daqui, Senhor, com o rosto erguido, sem medo, Senhor, nesse mundo caótico, sabendo que o Senhor é o Deus da vitória, do triunfo. O Senhor venceu, e no Senhor nós podemos ter plena segurança. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo aqui nessa manhã, e que a graça do Senhor Jesus, e que a vitória do Senhor Jesus, e que o amor de Deus o Pai, e que a consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de vós, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém.